Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. O podcast Série Mulheres traz essa conexão maravilhosa com muitas mulheres. Mulheres que traz coragem, determinação, foco, fé, família. E falar de história é muito bom. E aqui na série Mulheres nós amamos histórias. Afinal de contas, toda mulher tem uma história. E essa é a nossa força, essa é a nossa raiz. Então todas as histórias que você vai conhecer através do podcast Série Mulheres são histórias de mulheres reais, com uma história que vai conectar de alguma forma com você. Então seja bem-vindo em mais um episódio da série Mulheres. Hoje eu estou aqui com a querida Helena Serafim, coautora do livro Mulheres na Liderança em Ação, edição Poder de uma Mentoria. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Andréia. Agradeço pelo convite, agradeço por este momento, compartilhar minha trajetória contigo. Fiquei muito honrada com este convite e por participar como coautora do livro Mulheres na Liderança. Isso está mudando muito a minha vida, do momento que a gente implantou, colocou, lançou a mudança que eu estou sentindo, sabe, na carreira. É muito importante isso. Ai, que bacana. Eu fico tão feliz Sim. de fazer com que as mulheres se conectem, né? De realmente ouvir isso, porque isso me deixa muito alegre, né? É tudo que uma editora quer ouvir, né? Quando a gente fala de um trabalho como a série Mulheres de mais de uma década, a gente está trazendo a vontade, a força, o propósito de dar realmente esse palco, né, a cada uma das mulheres. E eu fico super feliz quando eu escuto isso, viu? Eu falo que eu fico super orgulhosa de falar, poxa, estou no caminho certo, né? Então, a gente precisa mesmo trazer mais mulheres para a liderança, a gente precisa chamar a atenção dessa mulher, né, que precisa mudar esse contexto, precisa mudar o mindset muitas vezes, né? Precisa entender que ela é apoiadora, não puxadora de tapete, precisa entender que ela é parte, né? E ela não precisa excluir ninguém. Então, dentro desse ciclo, a gente precisa aprender mais. Eu fico super feliz. Eu fico muito honrada. Ainda mais quando a gente fala de mulheres na liderança voltada para compras. Compras, quando a gente fala compras do procurement, porque compras é aquilo que você apresenta como compras mais rápidas, objetivas, entregas imediatas, ou aquilo que vem pronto para a gente poder efetivar. E procurement é aquilo que você é estratégico, que você participa, que você acompanha, que você traz para a companhia, que você se antecipa e você mostra o que tem de mercado. Então, tem uma diferença entre o A e B. Então, não é a mesma coisa, embora no final é o resultado daquilo que a gente traz como a Sim. situação financeira. Mas quando a gente fala de uma líder dentro de compras, tem naturalmente uma certa resistência mulher-homem, por mais sutil que seja, infelizmente tem. Então, quando a gente fala de mulheres na liderança e à frente tem uma área que você traz redução de custos, estratégia, toda a parte financeira para a companhia, envolve um português e matemática. Você tem que ser muito boa na negociação, envolve toda a parte de custos, mas você tem que ser muito boa na comunicação. Como é que você vende o produto ou compra a ideia para você vender internamente? Então, acho que isso é importante quando a gente traz para dentro da companhia. E olhando, quando a gente está muito inserida, a gente não enxerga. Quando você olha de forma diferente, e depois do livro, eu estou ouvindo coisas e situações muito daquilo que eu não via. Então, acho que o enxergar é aquilo que a gente não vê, sabe? Hoje eu estou enxergando aquilo que eu não via. Está inserida, você vai fazendo. Então, naturalmente, quando a gente está muito tempo dentro da área, a gente busca melhoria para a companhia. Porque hoje, o meu sobrenome é Save.
né? E o meu nome é Costa Voz. Então, Helena fica atrás dos 2 primeiros nomes. Então, eu olho muito isso. Quando a gente vai conseguir, em qualquer situação, um custo ou uma redução de custo para a companhia. E quando a gente fala de um livro, naturalmente, ali eu escrevendo, até com um time participando, eu sempre olhava alguma coisa muito matemática. Mas você está escrevendo um livro? Sim, mas tem alguma situação matemática. Um gráfico, quanto isso vai representar, o quanto isso vai Bacana. resultar. Para você ter uma ideia, eu sei exatamente as pessoas que compraram o livro. Que Como eu lindo. sei? Eu montei gráfico, aqui na livraria lotou. Então, assim, a gente é muito matemática, sabe? E o matemático dentro do português, dentro da comunicação, ainda mais em compras. Ou você se comunica bem, porque você tem que comprar ideia, você tem que ser ouvinte, e muito bem ouvinte, você tem que entender aquilo que alguém está te propondo, para você trazer para dentro da sua companhia de forma muito assertiva, para que eles acreditem naquilo que você está trazendo. Então, acho que é um conjunto de situações. Sim, e faz toda a diferença, né, minha Faz toda a querida? diferença. Só apresentando, a Helena, ela é uma autoridade na área de compras. Então, acho que isso é muito bacana quando a gente fala e quando a gente traz mulheres que entendem do que estão trazendo, né? A área de compras, por muito tempo, né? Ela não foi uma área olhada como deveria. E é uma área estratégica da empresa que reduz custos e que melhora muito os resultados, né? E a gente consegue ver o dinheiro se movimentar dentro da organização através da área de compras. Quando você tem realmente uma pessoa visionária, estratégica, né? E que realmente está ali disposta a fazer a diferença dentro do contexto. E eu gosto muito de trazer, porque quando eu a convidei para o livro Mulheres na Liderança, eu queria trazer a liderança de compras. Eu falei, Uhum, poxa, eu quero ver essa mulher de compras falar de uhum. liderança. Eu quero ver essa mulher de compras que está conectada a todas as áreas da empresa, a olhar para o setor dela e falar: olha, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo. Não, Andréia. Não, ela super topou, né? E quando ela começou a desenrolar, né, a aula prática que ela tinha que trazer através da vivência dela dentro da área de compras, foi muito bacana, porque ela realmente foi muito assertiva, né? E hoje na comunicação a gente precisa ser assertivo e ela acabou de dizer isso. Foi o que ela fez no capítulo dela. Então, o capítulo dela, eu brinco, é um TED, muito rápido, muito prático, com resultado, início, meio e fim, né? Que faz com que essa pessoa inicie com uma frase, mas finalize com outra, né? Tendo noção da onde ela está, da onde ela quer chegar dentro da carreira dela. Então, ela representou a liderança em compras, né, nesse livro, e eu gosto de trazer isso porque faz parte de todo um contexto. Então, eu fico muito feliz, Helena, de ter você aqui nesse bate-papo, de falar sobre a área de compras que eu amo. A gente tem o livro Mulheres em Compras, Uhum, né? E eu espero ter você, né, nesse uhum, livro em algum momento, mas uhum. a área de liderança é uma área muito forte. Então, acho que isso precisa, né, ser mais vivo dentro das lideranças de compras. Sim, e essa, eu falo que essa orquestração, sabe, da compra, do processo como todo, da cadeia, na verdade, começa lá de uma requisição simples de comprar uma caneta, a uma contratação de um serviço qual vai tomar conta do país. É uma compra. Seja A ou seja B. Como é que você faz a diferença dessa compra? A caneta também tem uma diferença entre você comprar uma marca básica, mas que ela representa uma tinta boa e você utiliza por bastante tempo, ou você comprar uma marca cara que não tem uma tinta o qual você vai utilizar. Você vai gastar caro por pouco ou gastar muito por muito. Então, acho que essa é a diferença. E de um serviço, quando ele envolve o processo inteiro deste serviço. Comprar serviço, mão de obra, de que forma? Trazer as pessoas capacitadas para poder entregar, que vai ficar mais caro, você trazer uma mão de obra mais barata e que vai ter um custo adicional lá no futuro. Então, acho que a diferença de compras, ela está não só no preço, mas o que está atrás do preço. Sim. O que você tem por trás disso. E é isso que a gente tenta achar o equilíbrio dentro da companhia. Quando a gente fala de uma companhia, todas as companhias, o Brasil, o mundo, ainda mais no momento que a gente está de inflação, quanto menos custo tiver para o nosso negócio, melhor é. Você deve fazer isso o tempo todo, né? Cuidar do seu Sim. dinheiro. Mas quando a gente mostra, tá bom, você vai gastar mais neste momento por um período maior, menor ou inverso disso. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que analisar. É onde entra o procurement.
Então, acho que é a estratégia do negócio. Não fechar os olhos, Ctrl+C, Ctrl+V, comprou, entregou, estou livre dessa compra. Não, não é estar livre. É fazer disso uma oportunidade. Com Que é certeza. isso que a gente olha. E eu faço isso com muito gosto. Sabe, quando chega uma compra na área, né, a gente faz de tudo. Uma compra básica que a gente faz ali no nosso dia a dia, compra um mouse. Que tem diferença no mouse? Tem todas as diferenças no mouse. Comprar uma caneta, comprar uma mesa, qualquer tipo de situação tem toda a diferença. Então, acho que é aí que a gente enxerga. Pagar mais caro ou pagar mais barato não é o pagar, é como, é o que você vai ter, o produto final. Né? Com Acho que compra é certeza. isso. E a liderança está voltada em todos os sentidos. A liderança de como você vai atuar em cima disso, a liderança da transformação do fornecedor, como é que você vai atuar com o seu fornecedor naquilo que ele entende a sua necessidade, a empatia dele contigo e você empática com ele também. Então, não é você impor, é você apresentar, é tê-lo como parceiro. E você trazer para dentro da sua companhia aquilo que realmente faz sentido, aquilo que a gente realmente enxerga como resultado final, o produto versus custos. Ai, que bacana, viu? Você é maravilhosa. Enfim, você é maravilhosa. É uma aula. E eu gosto disso. Mas uma coisa que você trouxe aqui, você já falou isso, acho que 2 ou 3 vezes, né? Não é o preço, é o valor. E eu gosto muito de trazer o valor, porque quando você enxerga valor no que você faz, você volta lá nas suas origens. Porque o valor está nas suas origens. Quando você entendeu que não é o preço, é o valor, é o benefício, é tudo aquilo que você apresenta. E pensando em história, né? Porque eu não posso deixar de trazer história no podcast Série Mulheres, né? Eu quero que você me conte qual foi a lembrança mais forte na infância, né? E que te moldou para você ser essa mulher maravilhosa. Porque eu sei que nem sempre foi assim, né? E o que moldou essa mulher? Olha, acho que o primeiro ponto, eu falo que a mudança veio com a minha mãe. Perdi minha mãe, ela tinha 85 aninhos, fazem 11 anos. Mas eu sou filha de 15 irmãos caçula de 15. Uau! E os meus irmãos, eles se criaram. E é uma realidade natural, não é vitimizar, é a nossa realidade. E minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe foi uma mulher vitoriosa. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 1 aninho de idade. Então, meus irmãos nos criaram. Minha mãe é uma senhora analfabeta, e que ela era visionária. Ela queria crescer, ela queria fazer. E o tempo todo ali induzindo e orientando os seus filhos a estudarem. E eu amo o estudo de quando eu tinha 5 aninhos. Estava ali já escrevendo alguma coisa e olhando para minha mãe. Minha mãe montou alguns negócios no decorrer da vida. Trabalhou em feira, montou uma oficina de costura, e que, em algum momento, a oficina de costura não se sustentou, até pela falta de informação, pela falta de estudo. Ela fazia os cálculos, as contas, ela conduzia o processo todo na cabeça. E eu, criança, via aquilo. Falei, mas por que o dinheiro não entra? Por que o dinheiro sai? Ela trabalhou tanto, criança mesmo. Ela trabalhou tanto, mas ela disse que não tem dinheiro. Como é isso? Eu vi várias roupas saindo, eu vi várias pessoas entrando e voltando, ela trazendo o fornecedor. Não tem dinheiro? Por quê? E ali eu fui olhando e olhando minha mãe e tentando entender junto com ela. Peguei uma calculadora, muito criança, tentei ali mexer na calculadora, mal sabia, né? Porque é 6, 7 anos, eu imagino. Mas eu acho que ali foi o marco, sabe? De tentar me abrir. E logo quando eu entrei na escola, com 7 anos, né? A gente tinha ali há 7 anos, né? Não fiz pré-escola, já fui direto para a escola. Tudo que eu aprendi na aula, eu chegava na rua de casa, pegava tijolos e ensinava para as crianças da rua. As crianças estavam brincando ali de amarelinha, enfim, eu ensinava. Então, desde muito criança. Então, eu aprendia 2 vezes, né? Porque quando você estuda, aprende, transfere, você aprende de novo. Né? Então, eu fui aprendendo aquilo. E dei aula desde muito jovem, aí fui com base naquilo. Quando a oficina da minha mãe fechou, por falta de situação financeira, ela teve uma queda muito grande de saúde. O negócio deu errado. E ali eu falei, mãe, eu vou te ajudar a sair dessa situação. Vou aprender a fazer essas contas, vou aprender matemática, vou aprender alguma coisa na vida. E aquilo fixei na memória.
E eu sempre, desde muito jovem, estudando mesmo e tentando aprimorar. Comecei a vender verdura na rua, comecei a falar de aula na igreja, comecei a falar de pré-escola, inventava. Eu vendia produtos, eu tentava entrar no produtos de limpeza, produto de pele. Eu sempre estava querendo inventar alguma coisa, fazer alguma coisa. E trabalhei muitas coisas, e todas as coisas que eu fazia, eu tentava ver o resultado daquilo financeiro, mas não era um financeiro para o meu bolso. Era eu falar, putz, que legal, esse negócio funcionou para o outro, deu certo, o produto na pele dela tá bonita, né, que eu vendi. Nossa, ele tá comendo alface, é saudável. Sabe, eu vi um outro lado da entrega. Então, não é quando a gente fala de preço, é o preço e a qualidade, né? É o custo disso. Então, eu sempre fui. E aí, com base nisso, depois fui crescendo, dei aula de fato, sem magistério, eu dava aula na igreja, né, no pré, enfim, aprendi bastante, estudei muito, mas muito, estudava de madrugada, 2 da manhã, sempre fui da noite. Então, era 2, 3 horas da manhã, eu estava estudando, minha mãe chegava com um copo de leite, copo de café, suco, para me proporcionar, e eu ia dormir 3, 4, 5 da manhã, e feliz, que eu estudava. E mal sabia eu que naquele momento era uma satisfação da minha mãe também, porque ela dizia isso. E eu fazia com satisfação e eu via o sorriso dela, sabe? E aí eu fui crescendo. E logo fui trabalhar com política, trabalhei com publicidade. E quando eu entrei na publicidade, eu tinha 16 a 17 anos. Tive meu primeiro chefe de fato, né? Assim, um homem muito duro nas suas posições, e ele me ensinou muito. Foi quando ele me ensinou o que é análise SWOT, falei, o que é isso? É de comer, o que é? Ele aplicou em mim, né, porque tenho um gênio muito forte, ele falou, vou te mostrar os caminhos, quais são as oportunidades, ameaças, né, e todos os lados que a gente tem em relações da sua vida. Ele aplicou, eu fiz, eu aprendi, e ele teve uma vez que ele chegou em mim, eu vou fazer uma demissão, preciso demitir alguém, e essa demissão vai ser feita por você. Falei, como? Demitir alguém? Não sei nem contratar, o que dirá demitir. Você vai demitir, você vai aprender hoje como demitir alguém. Eu não sabia. Cheguei em casa, ensaiei, fiz de tudo, li muito, abri tudo que tinha, porque era possível. No momento da demissão, tremia. Chegou um menino, acho que era um motoboy, chegou na minha frente, nada do que eu estudei eu apliquei. Foi totalmente oposto, porque eu fiquei muito nervosa. E ali, depois, acabei falando algumas coisas necessárias, primeira vez. Quando terminou, ele gravou a minha demissão. Ele falou, agora você vai ouvir. E ali eu ouvi. Ele, aqui você não pode, tem que conduzir aqui tem que ser de outra forma. Então, ele mostrou a transformação da fala. Como você deve se comunicar. Uma demissão, a pessoa que está sendo demitida pode sair sorrindo, a depender da forma que você dá esse recado. Então, eu fui aprendendo muito naquele momento. E aí fui. Anos depois, ele me convidou para ser sócia dele, dessa companhia. Comecei com 15, 16 anos, me chamou para ser sócia, jovem ainda, 2, 3 anos, eu acho que ia fazer 18 anos. A família, muito humilde, não permitiu, porque eu era muito jovem, eles ficaram com medo. Não fui sócia, mas tive muito aprendizado nessa Que empresa. bacana, que É bacana. isso. Uau! É isso que nos faz crescer, né? É, Eu acho que em todos os desafios que a gente tem, né? A gente tem ali os nossos direcionamentos. Eu acho que isso é uma virada de chave na nossa carreira e foi uma virada de chave na tua carreira. Os aprendizados que você teve, o que mudou, o que realmente você incluiu e fez a diferença. Agora, dentro desse contexto de vida, carreira, você já pensou em desistir de algo? nunca, Andréia, Que bacana. nunca, mas nunca mesmo. E hoje, antes de vir para cá, essa semana, né? Porque a gente sempre pensa. Falei, quando eu desistir de alguma coisa, eu nunca desisti. E é uma verdade pura, em todos os sentidos. Ao comprar alguma coisa fora das minhas condições financeiras, quais as batalhas? A gente batalha, mas busca os meios para chegar no fim, mas não com desistência. E toda a carreira. A carreira inteira, minha carreira inteira, desde muito jovem, né? Enfim, desde os 8 anos até hoje, ela é muito sacrificada. Primeiro que a gente é mulher, né? A gente enxerga isso no nosso dia a dia. E não são as companhias. É o
universo, ele é natural, né? Não é o gestor, não é o dono da companhia. O nosso universo, ele é assim. Sim. Ele é mascarado, mas ele é real. Então, como é que nós temos que lidar com essa situação? É não se vitimizar, é ir em frente, seguir. E a única, acho que o mantra que eu falo, que eu boto na minha frente, é não desista. Os desafios, as dificuldades estarão pela frente e você vai encontrar em qualquer situação que você anda, né? Saiu do seu habitat normal, você vai encontrar qualquer situação que está fora do seu controle. Como é que você lida isso? Então, eu nunca desisti. Eu busco sempre alguma forma de sair da situação, vencendo ou não, mas ser participado dela. Que bacana, que bacana. E dentro dessa participação, dessa entrega, de tudo que você traz, né? Qual foi, né, a conquista na carreira que mais te emocionou? Em 1998, quando eu ingressei no ramo da área hospitalar. Ali eu fiz de tudo, né? Da secretária a todos os níveis. Comecei com auxiliar administrativo, mas aí logo fui ingressada a contratar médicos, clínicas e hospitais, que era a área de negociação. Ali eu me identifiquei. Quando eu passei a negociar com os médicos, com as clínicas, o que estava por detrás das clínicas, voltando na minha história lá atrás, quando eu vendi alface, vi alguém comer, falei, nossa, está comendo alface que é saudável. Eu senti a mesma situação quando eu contratava os hospitais. O que representa um exame, uma internação, sabe? Então, em cima daquilo, o quanto o paciente era beneficiado. Que bacana. Isso foi muito verdadeiro. E aí, nesses trabalhos todos que eu fiz na área de credenciamento, que é a negociação, foi em 1998, quando a diretora de RH, que é a minha inspiração até hoje, Marlene Ortega, minha chefe dura, muito incisiva, as pessoas diziam que a gente ia ter medo, mas eu sou apaixonada por ela até hoje. Eu esperava o dia seguinte, sabe? Ela vai chamar minha atenção, ela vai falar alguma coisa, e ela, ao contrário de tudo aquilo que a gente achava, parceira, amiga, abria as oportunidades, se desafiava, te Que dava linda. oportunidade de você aprender, fazia você ir. Vá lá e faça, me mostra o resultado, sabe? Então, te abria. E ela me convidou para implantar terceirização na companhia. É uma empresa, ela foi comprada, sem dúvida alguma, mas tinha alguns hospitais, implantar terceirização, mas essa terceirização era dentro da área de RH e não da área de compras e nem suprimentos. Por que na área de RH? Porque a gente tinha um cuidado com as pessoas. Então, era trazer o colaborador com a mesma cultura do colaborador interno, o de fora com o interno. Então, ali vai você fazer uma junção, que é o que a gente faz hoje com os fornecedores. Hoje a gente faz com os fornecedores que tem as pessoas por detrás. Ali eram as pessoas por detrás e você trazia o fornecedor, era uma situação inversa. Eu não sabia nada de terceirização. Eu não sabia nem o que era terceirização. Eu fazia rede de credenciamento, né? Rede de credenciamento médico hospitalar. Então, eu, de novo, mergulhei a estudar. Eu montei um TCC de terceirização da companhia. De fato, um TCC. Estudei muito. E aí a gente foi implementando. Aí, ali a gente viu que na década de 1960, né, foi implantada a terceirização no mercado, mais voltado para o público. Aí, em 1970, ele começou um pouquinho sutil na parte dos privados, mais voltado para a limpeza. Aí, lá em 74, 75, ele foi abrindo mais para mão de obra temporária. Então, aí, aos poucos, ele foi se abrindo. E aí chegou um momento, 1980, 85, olhar a oportunidade disso. É fazer com que a terceirização venha de forma que gere valor para a companhia, seja na entrega quanto no serviço. Então, para mim, o grande desafio da minha carreira foi neste momento. E foi a abertura da minha vida profissional dali para frente. Porque a terceirização começou, eu nunca mais saí. É o que eu faço até hoje, né? Então, hoje eu trago a terceirização para dentro de compras de suprimentos, mas foi ali que me deu essa oportunidade, sabe? Esse insight, foi a chamada e o convite que eu tive dessa diretora de RH. Que bacana. Eu fico super feliz te ouvindo, porque você tem muito Uhum. conhecimento. É bom, né? É bom demais. Eu falo que faz toda
a diferença, Helena, quando a gente entende aonde a gente está, onde a gente quer chegar, Sim. né? E você traz isso muito forte, né? Já é uma líder nata, assim, né? Fato. Agora, caminhando aqui para nossa conexão do livro, né? Como é que foi para você ser convidada? Como foi participar? Conta para mim assim um relato de testemunho de tudo que você vivenciou, porque eu sempre falo que escrever algo, deixar um legado é muito importante. Como foi para você? Quando eu recebi, primeiro que eu sempre gostei de escrever, né? Estudava ali desde novinha, e eu dizia ali para a família, eu quero escrever um livro. Mas o quê? Não sei, queria escrever. Eu já escrevi poema, já escrevi missa. Então, sabe, hinos da igreja, eu participei muito tempo, quando muito jovem, falei, eu quero escrever um livro. Quando eu recebi o convite, de fato, falei, acho que eles estão de brincadeira, né? Me chamando para escrever um livro, primeiro, como, né? Eu vou escrever um livro, qual a história? E aí, quando veio o tema Mulheres na Liderança, por algum momento eu refleti. Falei, tá, escrever um livro sobre mulheres na liderança, o que eu posso dizer em relação a isso? De que forma? Né? Por mais que a gente tenha liderança, o inverso do mundo da liderança, eu sou mais líder de processo do que de pessoas. Toda área de compras, todos nós temos colaboradores, mas eu tenho muito mais processo para liderar do que pessoas. Já tive muitos funcionários, mas olhando este número comparado aos seus colegas, não tem tanta gente que eu lidero no meu dia a dia, muitas pessoas, mas tem as pessoas, né? Então, eu comecei a olhar por este lado. As poucas pessoas lideradas até hoje, como são lideradas? O que elas levaram de legado? O que eu consegui trazer de bom para essas pessoas? O que elas olharam e me ensinaram e aprenderam também? Qual foi a troca? Acho que o primeiro ponto, eu pensei isso. Quando eu cheguei nessa resposta, eu falei, eu vou escrever esse livro. Claro que vou. Tenho todos os insights para poder escrever. E utilizando todas as oportunidades que eu tive na vida, né? Então, Que bacana, que é bacana. o que me fez Uau! aceitar. Parabéns, Helena, parabéns. Helena, eu fico muito feliz, sabe, quando a gente consegue de verdade conectar as mulheres em tudo que nós estamos trazendo através do seu Série Mulheres e de todo o trabalho que, pouco a pouco, é um trabalho de formiguinha, a gente Uhum. tem conquistado no mercado, né? E é um trabalho que a gente conquista honestamente, né? Eu sempre pontuo isso. A gente escolhe mulheres, a gente faz um bom trabalho, a gente faz as nossas entregas de fato e faz com que essa mulher também entenda que o lugar dela é na literatura. Eu falo durante anos, né? As estantes de livros eram só homens, 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 e que nos inspiraram muito. Eu fui muito inspirada e eu sou fã de muitos autores, mas trazer as mulheres para esse protagonismo literário é muito importante para nós. É uma missão na qual a gente entende que pode trazer mais e fazer a diferença na vida de todas as mulheres, que acabam tendo contato com um capítulo e quando ela vê, ela já está escrevendo o próprio livro, ela já está falando da área, ela já está fazendo essa conexão com aquilo que ela quer deixar, e isso para nós é importantíssimo, né? Tem um peso muito grande. Como você vê isso? A literatura, quando a gente fala de mulheres na literatura, acho que o geral, né? Quando a gente olha numa composição de situações literárias e a participação voltada para uma liderança, eu entendo que acho que nesse caso não é a mulher, acho que é o cidadão, né? Por mais que a gente fala de mulheres na liderança, acho que é o ser humano, é o cidadão, é o esforço que ele tem, é fazer de uma oportunidade uma questão de esforço, do esforço virar as tentativas entre os erros e os acertos, sabe? Então, acho que olhar a situação e fazer com que aquilo que você tem dificuldade hoje te molde, te transforme, que você se dê a oportunidade de fazer acontecer alguma coisa, acho que o resultado sempre ele vai ser execuível. Eu penso dessa forma, sabe? Quando eu falo do não desistir, é isso, porque acho que a literatura ela está voltada para um universo muito mais
simples do que a gente possa imaginar. Ela é muito mais profunda do que a gente está vivenciando, né? Então, acho que é essa a diferença. Falar de um livro não é o livro que a gente está falando o que está por detrás deste livro, né? As histórias, seja elas reais ou não reais, mas quem esteve ali naquele momento para poder se dedicar, para poder trazer aquilo para que a gente participe. Acho que está uma diferença numa composição disso tudo. Com certeza, eu não tenho dúvidas. Minha querida, a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo, mas eu quero que você deixe uma mensagem especial para todas as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu deixo é: não desista, jamais, na vida. Por toda dificuldade que tenha, você pega de todo o esforço que você faz e traga ela numa oportunidade. Que a gente sempre enxerga que as dificuldades, elas estão no resultado do que a gente vai ver. O inverso disso, o resultado disso está na oportunidade que a gente abraçou. Então, a área de compras, né, que é o que eu represento, que é a parte de procurement, ela tem toda uma ferramenta de abertura para que a gente possa aprender, ensinar, maturar e vender e comprar. Desde que você se alinhe ao seu fornecedor, ao seu cliente interno, dando a oportunidade dos dois mostrar aquilo que tem com empatia e tudo vai ser execuível. Bacana, minha querida, que lindo. Parabéns mais uma Obrigada. vez pela trajetória, pela história e pela aula de liderança que você traz através da área de compras. Parabéns. Muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Essa oportunidade ela é única. O que eu posso deixar aqui para fechar é que, quando você me convidou para essa conversa, fiquei preocupada, sem dúvida alguma, né? Porque o que a gente falar de nós é o outro saber um pouco da nossa história. E a gente, quando trabalha muito nesse universo de você sempre comprar para o outro, você não fala de si, né? Você Sim. fala do outro, você é aberta para o universo. Quando você se expõe, aí sai da zona de conforto e entra na zona de esforço, sabe? Acho que é isso. Ai, que bacana, que bacana. Obrigada pelo carinho mais uma Obrigada. vez. Finalizamos aqui com a querida Helena esse bate-papo. Ela faz parte do livro Mulheres na Liderança em Ação, edição Poder de uma Mentoria. Uma mulher que realmente traz como propósito a marca da coragem, da fé e determinação. Fica com a gente, no próximo episódio tem muito mais. É só o começo, com muitas mulheres incríveis que fazem parte do nosso selo editorial. Até a próxima.